Ok, vamos falar de Agatha Long e eu queria fazer um pormenor que parece que ninguém tá falando sobre, que seria sobre o primeiro episódio, né? A gente tá no quarto, mas o primeiro episódio, o seriado faz uma paródia com Mary of Easttown, que é um seriado da HBO com a Kate Winslet. E eu não tinha visto esse seriado, né? Mas vamos dizer assim, se Wanda Vibrador, que é como eu chamo WandaVision, porque não tem Vision nenhum ali, ele tem dois Visão, que é o Visão da memória da Wanda, naquelas, né? Seria o vibrador dela, que na real ele é uma parte dela, ele nunca foi o Visão. Se você, por exemplo, gosta de alguém, você tem. Você tem uma visão dessa pessoa. Então é uma visão meio que idealizada daquela pessoa. E então vamos dizer assim, é impossível ser o Visão de verdade, né? E aí teve o Visão Branco, que era sem memória, sem emoção, ali de contraparte. Mas enfim, Wanda Vibrador, ele tinha. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: Wanda Vibrador, ele tinha as coisas das paródias com seriados, sitcoms e tudo mais, periódicos, né, cada um de uma década diferente, e para contar uma história, uma emoção, o que quer que seja, das fases do luto da Wanda. Então, se esse spin-off pegou para fazer uma paródia apenas, teria que ter um motivo, certo? Não é só para começar esse spin-off fazendo uma referência ao show cerne, né? Ao show que apresentou essa personagem da Agatha pra gente. Por que esse seriado especificamente do Mary of Easttown? E aí, eu assistindo, eu fiquei de cara como tem realmente interconexões. E é muito, além de apresentar, né, a Wanda, o corpo da Wanda ali, fica uma dúvida se seria a Wanda mesmo ou se é um signo da morte do Darkhold, né? Afinal de contas, o pretenso cadáver, ele veio com um cartão de biblioteca e tudo mais para simbolizar que os últimos leitores, né, do Darkhold. E é muito interessante que, por ser uma biblioteca, quer dizer que cada eram leitores, não eram donos, né, do Darkhold. Então, e todo mundo fala do Mephisto, mas ninguém fala do Kiton, que realmente é quem controla o Darkhold, de onde veio o Darkhold. O Mephisto teve um tempo controle sobre e etc, mas não é dele, nunca foi dele. Também ele teria sido alguém que pegou emprestado. Teria que estar um dos nomes dele, o Mephisto, né? Ali nos leitores do Darkhold ali. Mas enfim, e eu fiquei muito surpresa como esse seriado da Kate Winslet, da HBO, tem essas interconexões. Então vamos lá. Do que esse seriado fala, pra gente poder avaliar a Agatha All Along? Ele fala de uma policial, que ela está também atravessando luto, né? Ela tem, e não só está atravessando luto pela perda do filho, olha só, mais óbvios spoilers aqui, tá? Mas ela perdeu o filho porque ele se suicidou, né? Então é uma perda muito específica, assim. E é muito curioso que o seriado ele faz questão de mostrar pra gente, através de um contraponto de uma amiga dela, antiga, do time de basquetebol, dessa protagonista, que ela tem um irmão, é uma das primeiras cenas do seriado, tá? Do primeiro episódio. Essa amiga dela, antiga, tem um irmão que ele é viciado em drogas. Então, assim, uma das primeiras cenas que a gente vê a personagem indo atrás desse irmão que roubou coisas da casa da irmã pra comprar drogas. E a irmã tá meio que já desistiu, larga a mão, sabe, o que tá acontecendo há anos. E ela confessa ali que não aguenta mais lidar com esse membro da família, que ela ama, mas que ela tá esperando ele morrer, só pra poder se livrar, sabe, pra finalmente a tortura pra todo mundo terminar, tanto pra ela quanto pro próprio irmão, entendeu? Acabar esse ciclo
que ele sempre pede desculpa, né? E tem um paralelo claro mais tarde na própria história, com uma cena de flashback em que a protagonista tá lidando com esse filho dela que se matou, que tinha problemas psicológicos e que, além das drogas medicadas, ele começou a usar outros tipos de drogas pra escapar da própria mente, né? Pra tentar lidar com o caos emocional que ele tinha e nunca conseguiram diagnosticar direito, e acontece muitas vezes, né? E dá pra perceber que o paralelo é claro, e uma das coisas que essa protagonista tinha que lidar era justamente isso, sabe? De uma parte dela, do emocional dela, às vezes estava aliviado. E aí tem a culpa de estar aliviada, e tem a culpa de não ter conseguido ajudar mais. Então é muito curioso se você pensar no que a gente tem nos quadrinhos sobre a Agatha com realmente quem era o Nicholas Scratch nos quadrinhos. Que ele é o quê? Ele é um vilão, certo? E outra coisa que todos os lugares que eu vejo, que das teorias, se o adolescente, se o teen é ou não é o Nicholas Scratch, é que parece que todo mundo tá tratando como se o que quer que tenha acontecido com esse filho da Agatha, que ele era criança, ou que ele era juvenil na época, mas a gente não sabe que idade que ele tinha. E se ele era mais velho? E se a Agatha já estava lidando com esse filho há muito tempo e eles tinham uma relação conturbada, conforme aconteceu nos quadrinhos e conforme aconteceu nesse seriado Mare of Easttown, que eles comentam lá que na infância era tudo bem, né? Até que é geralmente o que acontece com algumas pessoas que têm problemas psicológicos, né? Esses problemas se agravam na adolescência, que é quando os hormônios começam a influenciar, e aí começa a ter distúrbio de humor, quando era criança não tinha tantos hormônios, né? Vamos dizer assim. Então, a partir do momento que essa pessoa entra na adolescência, esses sintomas se agravam. Então, por que é curioso ter um personagem como Tim ali? Porque é justamente onde seria a idade em que se esse filho da Agatha tinha problemas psicológicos também, eles iriam despertar. É lógico que eu tô fazendo a gente não sabe, né? Tudo que mostrou até agora foi o quê? Foi um berço ali, né? Que apareceu na visão dela com o Darkhold. E a gente tem o quarto, justamente quando ela ainda estava brisando dentro da viajação, que ela estava nesse seriado da Kate Winslet, que era um quarto de criança, aparentemente. E que mais? E aí a gente tem o teen como contraponto, o adolescente como contraponto. Mas se ela teve uma relação boa com esse filho dela até ele chegar na adolescência, vamos dizer assim, provavelmente seria a idade que ela lembraria com mais saudade, que é até o momento que eles se deram bem. Poderia ser. E aí quando, né, começou a ter mais problemas, seria quando ficou adulto. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa interpretação por causa do que foi dito no último episódio. A personagem da Hill, da Aubrey Plaza, falou que quando chegou a hora, ela teve que levar, né, esse filho, e ela não queria, e nem a Agatha queria. Então, assim, querer ou não querer, não dá pra saber se era o momento certo pra não causar uma destruição maior. Dizem que é só rumor o lance da Agatha trocar o filho pelo Darkhold, mas pode ter uma coisa a ver com o poder do filho dela também. Às vezes ele foi atrás primeiro do Darkhold, e se ele conseguisse ter o Darkhold, poderia dar um caos maior nas coisas, porque ele não era equilibrado. Então ela acabou escolhendo ficar com o Darkhold e o filho dela acabou fenecendo no meio do caminho, porque entre as duas opções essa era a melhor, entendeu? Então poderia ter sido uma escolha nesse sentido, entendeu? Entre os dois, eu vou perder ele e eu vou ficar com o Darkhold, sabe? Não dá pra saber exatamente. A minha interpretação é que ela entrou, a primeira vez que ela cruzou o caminho das bruxas foi com o filho, foram os dois só. Porque no quarto tem ali um prêmio de melhor vocal do Nicholas. Então ele cantou a Balada das Bruxas pra entrar na rua. Então meio que isso são os meus pensamentos em relação a pormenores que podem ser feitos entre os dois seriados, que me pegou mais.
E última coisa, a Mary se esconde no luto de outros personagens. Do mesmo jeito que a Agatha tá fazendo com a Wanda. Com o filho da Wanda.